Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast São Mais 5 Minutos. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e no final, eu tenho a certeza que vocês vão gostarem muito desta conversa, fazer like, comentar e partilhar para o podcast ir cada vez mais longe. Sem mais demoras, a minha convidada de hoje, quando eu falo da minha convidada, eu imagino assim um sorriso enorme, uma luz e uma boa vibe que eu amo. Licenciada em Relações Internacionais, foi parar à televisão um bocadinho por acaso, tem a ver com uma pós-graduação, mas vamos querer saber, obviamente, tudo isto e muito mais. É um dos rostos mais queridos e mais conhecidos da TVI, está há mais de 17 anos no canal de televisão. Para além disso, é fruto de uma história de amor linda, pai português, mãe espanhola, e o resto vamos querer descobrir ao longo desta hora com Mónica Jardim. Olá, Catarina! Opa, tão Ai, bom! adorei esta introdução! Sabes que eu sempre que... É esse teu sorriso. Eu tenho esta tua imagem desde sempre. Para mim, Mónica Jardim, sorriso, alegria, energia contagiante. Sem dúvida. Sou uma pessoa otimista por natureza, positiva, alegre. Eu acho que também este lado fui buscar lá a minha mãe, não é? Que, como tu disseste muito bem, sou fruto aqui de um casamento ibérico. Mãe espanhola, pai português. E tal como os países, Espanha e Portugal, embora sejam países irmãos, são muito diferentes. Muito, não é? muito. A nível cultural vemos logo o fado e o flamenco. Exatamente. Não é? E acho que na personalidade Também de se nota. ambas as culturas, tu notas isso. Os espanhóis são sempre um povo muito mais alegre, estridente, gosta de falar alto. E eu acho que fui buscar este lado mais alegre, mais comunicativo, mais participativo, sendo que eu fui muito tímida e reservada, e ainda sou, mas durante a minha infância e adolescência fui perdendo esta timidez e este lado assim um bocadinho mais introvertido ao longo dos anos, e um bocadinho também graças à família por parte da minha mãe, porque a minha mãe é mais velha de 7 irmãos, portanto família grande, numerosa, cada um dos meus tios teve 2, 3 filhos, portanto tenho uma carrada de primos, e pronto, cresci habituada àqueles encontros de família, em que éramos... Casa cheia, éramos 60, éramos pelo menos uns 60. Em casa de uma tia-avó, que é a minha madrinha de batismo, quem eu amo e adoro, e era sempre na casa dela, que ela vive em Cáceres, ela tem um turismo rural, mesmo no meio do campo, e então como os irmãos da minha mãe estão espalhados por Espanha, não é? Uns em Valência, outros em León, que é cá em cima, outros no sul de Extremadura, outros em Andaluzia. Então o ponto de encontro era sempre ali em Plasência, na casa desta minha tia-avó. E então nós, porque a minha mãe, como casou com português, foi a única que acabou por emigrar, não é? E estar fora do país de origem. E então nós aqui de Portugal íamos também até lá. Portanto, quando nos reuníamos na Páscoa ou no Natal, sobretudo nessas duas datas, éramos à volta de uns 50, 60. Portanto, imagina, lembro-me de dormimos os primos todos no chão, em colchões, estás a ver? Aquelas coisas. Portanto, tenho assim essas memórias todas desta alegria, isto para voltar à tua questão, desta alegria, deste frenesim, que é muito típico na cultura espanhola. Portanto, eu acho que fui buscar também um bocadinho este sorriso, que eles estão sempre bem dispostos, pelo menos eu falo pela minha família, são pessoas muito otimistas, de bem com a vida, sabes? E então eu acho que absorvi isso. Portanto, mas tenho um pouco, também tenho obviamente do lado português, não é? Sim, era isso que eu ia dizer. Às vezes as pessoas tendem a imaginar, ela está sempre assim. Calma, uma pessoa também não está sempre assim, não é? Sim, porque aqui a bateria também chega ao fim, não é? Precisa de também, ser carregada. Também gostas de ter os teus momentos sozinha, gosto. em silêncio. Curiosamente é isso que eu mais prezo, porque trabalhando em televisão, e tu sabes bem, o frenesim que existe tanto nos diretos como nos programas gravados, mas é uma profissão bastante irrequieta, por assim dizer, onde nós gastamos muita energia, porque temos que estar atentos a tudo. Seja gravado ou seja direto, e sobretudo nos diretos, Sim. não é? Portanto, tu tens de estar atento a tudo, pode acontecer qualquer coisa e tu tens de ter resposta rápida e tentar resolver logo a situação. Portanto, isso consome-te muito energia e é o que eu noto.
quando chego ao final do dia, depois, imagina, de um Somos Portugal, não é? Que é um programa Então, Somos Portugal, que eu já que é faço há algo 9 exigente. anos, como tu bem sabes, são 6 horas em direto, além depois das horas de caminho que nós fazemos, porque nós vamos aos 4 cantos do país. Mas, sobretudo, vamos muito para o norte, porque são onde as tradições são mais comuns, não é? Sim. Região Sim. do Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa. Portanto, ainda mantemos aí muitas tradições muito bonitas, somos muito ricos em tradições. E então, ainda, além das 6 horas de direto, ainda tens o regresso a casa. Portanto, ainda põe mais 3, 4 horas. E essas 3 horas, pelo menos, é quando, sabes, aí entro mesmo em modo quase voo, não é? E então vais a descomprimir e a descarregar. Mas isto para te dizer que detesto confusão. Eu sou daquelas pessoas, por exemplo, eu sempre fui uma rapariga muito caseira. Não gosto muito de... Claro que já tive a minha idade de sair à noite, pronto, sairmos em grupo e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que se calhar a partir dos 30 e poucos anos, comecei a sentir aquela necessidade de ter o meu refúgio, a minha paz, a minha serenidade, a minha tranquilidade, e necessito muito disso, e cada vez mais necessito isso. E então pronto, preciso desse lado mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, para complementar, não é? Porque eu já sou irrequieta por natureza, eu sou uma pessoa um bocadinho, não é que seja hiperativa, mas sou irrequieta, eu acordo cheia de energia. Tanto é assim que eu vou logo correr, sou muito fã de corrida, aliás do desporto em geral, sempre pratiquei desporto desde pequena, mas sou muito fã de corrida e eu vou, assim que acordo, a primeira coisa é calçar os ténis, pôr o equipamento e mesmo sem comer nada, lá vou eu fazer os meus 8 km. Isso também acaba por ser quase uma terapia, não é? É, sem dúvida. Sabes que a corrida para mim é uma meditação. Sim. É uma meditação, por isso é que eu vou correr. Corro sempre ali junto ao rio, ali na zona de Algés, é o meu spot de eleição, e vou sem música. Na altura, quando eu comecei a correr, há 10 anos, ia com os iPhone, com os auriculares e tal, e portanto ia ouvir música. Agora não. Agora já há uns bons anos, talvez há uns 5 ou 6 anos. Adoro só ouvir a banda sonora da natureza. O rio, não é? Porque como vou ali... E como vais cedinho ainda vou tens alguma cedinho, então tranquilidade. adoro ouvir ali o barulho do mar. Aquela banda sonora da natureza para mim é inspiradora e depois a corrida serve-me de meditação. Que se calhar para muita gente é capaz de ouvir isto e achar um pouco estranho, como assim uma corrida que é um desporto, uma atividade em que te suga energia, em que tu acabas por estar sempre a correr, não é? Como é que é possível? Mas sim, vou super serena, às vezes vou planear a semana, outras vezes vou sem pensar em nada, com a cabeça vazia e pretendo isso mesmo, limpar a cabeça, sabes, aquela coisa só de olhar, sei qual é o meu destino, não é? E volto para trás, portanto sei qual é o que é que eu tenho que fazer a nível de distância. E para mim isso é suficiente. E depois aí já assim, então já o resto do dia pode vir. E diz-me se tu concordas, eu acho que é muito cabeça. É muito cabeça. Como tudo, sabes, Catarina? Como tudo. Mas então na corrida... Sabes que a mente é a coisa mais poderosa que nós temos. Portanto, eu faço parte daquelas pessoas daquele grupo de pessoas que dizia no início, corrida, jamais, nunca na vida. Conheço algumas assim, e depois renderam-se. E depois renderam-se. E eu fui uma dessas pessoas. Mas lá está, para mim foi uma coisa super natural. Como te digo, eu sempre pratiquei desporto desde pequena, mas eram desportos coletivos, portanto eu joguei vôlei, joguei basquete, eu sou mais nova de 3 irmãos, portanto, sendo que 2 rapazes, portanto eu fui um bocadinho ali Maria Rapaz e sempre me introduziram muito no desporto mais, considerado de masculino. Mas era tudo mais coletivo. Depois é que já fui para o balé, anos mais tarde, fui para o balé e depois danças espanholas, por causa da minha mãe, e aí depois já comecei a criar outro gosto pelo desporto, uma coisa mais individualizada, sabes? E depois, lá está, fiz natação, fiz uma série de coisas até chegar à corrida e disse, pá, mas eu sempre achei, corrida nunca nem pensar, e depois quando eu comecei, rapidamente fiquei apaixonada. É que eu não sou Capricórnio, mas sou Sagitário.
Pronto. Então estamos muito próximas. Que dia que fazes? Faço 15 de dezembro. Dezembro. Ok, eu faço uma semana depois, 22. No primeiro dia de Capricórnio. Pronto. Sabes porquê que eu estou a dizer? É a data do meu pai. Ai, não me diga. É verdade. Excelente rapaz. É, por acaso é. Olha, um coração gigante. Um coração gigante, sim, sim. É mesmo. Os capricornianos acho Chega sempre a todo lado. Sim. Pode, não Somos muito consegue, mas generosos. vou conseguir. Ou seja, às Sim. vezes deixa de fazer coisas para ele para conseguir chegar a todo lado. Somos É generosos, sim, mesmo. sim. Mas isso é também algo que eu também aprendi da minha mãe, a generosidade, o altruísmo, estar mais preocupado com quem está ao lado, não é? Não olharmos só para nós, também aprender a olhar para o lado. Mas isto estava-te a dizer, nós somos pessoas que gostamos muito do social e temos esta energia, mas sempre no desporto eu também sou assim. Eu não gosto de aulas em grupo, nada, é também corrida, o meu exercício, ou mesmo quando vou para o ginásio gosto, não há cá contacto, sabes? Estou a treinar, É igual. é foco, não, aquela coisa de, vamos para estar as duas juntas, não, É igual, não. é igual. Tanto assim que eu nem sequer levo telemóvel. Pois. Nem sequer levo telemóvel. Vou completamente abstraída de tudo, porque a ideia é mesmo essa. É tu estares completamente absorvida só pelo que tu tens ao teu redor. E não haver nada que te distraia desse objetivo, percebes? Por isso é que eu vou sem música, sem telemóvel, nada. Mas eu sou igual. É curioso. Tanto assim que há muita gente que sabe que eu corro, e obviamente tenho amigos meus que me dizem: Mónica, vamos combinar aí uma corridinha e tal. Vou, obviamente, mas, por exemplo, eu já não faço as corridas de São Silvestre ou estas meias maratonas e tudo. Não tenho esse... Porque para mim, eu tenho o prazer da corrida em si, não tenho aquela coisa de, não, agora tenho que fazer os 8 km em 50 minutos. Somos iguais. Estás a ver? Tenho tido essa discussão nas minhas redes sociais, que é a maneira como nós encaramos. Imagina, para já eu só comecei a correr já depois dos 30 porque eu tenho asma. E meti toda a minha vida, cresci a dizer, não podes correr, aquecimento nas aulas de educação física, não, Catarina, não pode, faz só uma caminhada. Juro-te, eu depois dos 30 e principalmente depois de ser mãe, eu senti mesmo necessidade de eu quero correr. Pronto, então fui contra tudo aquilo que toda a minha vida ouvi, não é? Porque nunca me deixaram correr, era sempre com a bomba, atrás daqui, e eu pensei, vou ouvir o meu corpo, vou com o tempo e fiz. E comecei a correr, fiz 2 São Silvestres, pronto, e adoro. E com isto já não sei o que é que eu estava a dizer, perdi-me. A propósito, não faz mal, mas agora pergunto-te eu, e tu não notaste com a corrida que ficaste melhor a nível de Sim. cardio e respiratório? Mesmo. Não é? E se calhar já não tens, tu tinhas ataques de asma com alguma frequência? Tinha. E com a corrida... Tem a ver com o esforço e com as mudanças de temperatura, nomeadamente com o frio, a minha asma. Ok. Melhorei bastante. Já sei. Pois. E tinha a ver com a forma como nós encaramos com o desporto. Eu nunca encaro com competição. Imagina, eu este ano também vou voltar a correr São Silvestre, mas vou para me divertir. Claro. E porque já não fiz o ano passado, por questões que toda a gente sabe quais, e vou para o Azul porque aquilo é um ambiente único. E eu não quero saber de tempos, sabes? Não quero, para mim, mas é assim como eu encaro na vida. Eu acho que, e por aquilo que eu percebi, tu também és muito assim, é tirar proveito, estar bem e o resto. Sem dúvida, é mesmo isso, é o prazer que a corrida te dá, mas pelo prazer em si, não é aquela questão de, não, agora tenho que fazer, porque eu no início, quando comecei a correr, há 10 anos, portanto eu comecei a correr com 35, imagina, se eu fizesse... também começaste a correr... Tarde. Já sim. Tarde. Sim. Comecei a correr tarde. Mas imagina, se eu fazia 10 km em 50 minutos, ou 55, no dia a seguir já tinha que fazer em 54 e qualquer coisa, estás a ver? Até que mas isso era no início, porque quem... Estás passando por várias fases. Por várias fases. Até que eu depois ganhei algumas lesões. E disse, não, isto não é para... Houve uma vez que eu tive uma lesão que me deixou privada da corrida durante 3 meses. E eu sou mesmo viciada em desporto, preciso mesmo do desporto, não, mas por uma questão de, não só pela parte física, pela parte também... mental. A parte mental. E porque eu gosto mesmo, a sensação de depois de praticar desporto, aquela coisa de... É bom para tudo, para o espírito, para a alma, para tudo. E então isto para te dizer que na altura depois ganhei essa lesão de stress, fiz essa lesão de stress e o fisioterapeuta, o médico disse-me assim, oi Mónica, isto agora vai estar 3 meses sem poder fazer qualquer atividade. E eu, 3 meses? É que nem pensar, eu não vou estar 3 meses parada sem fazer nada. E dei a opção de natação. Natação, como não é um desporto que causa impacto,
pelo contrário, é um desporto suspenso. Sim. Disse, olha, doutor, vou ter que fazer alguma coisa, nem que seja natação, que eu já fiz na minha adolescência, portanto, e ele, está bem, mas vá com cuidado. Ele tinha-me dado 3 meses para recuperar, com fisioterapia, obviamente. Comecei a fazer natação, ia todos os dias, numa piscina ao pé de casa, ia todos os dias 1 hora. Claro, fazer uns treinos específicos que o fisioterapeuta me dava. E eu, em 2 meses, já estava outra vez apta para correr. E comecei a correr 2 meses depois. Portanto, é também uma questão da mente, não é? Obviamente. Mas a natação é um desporto ótimo, porque além de ser super completo, é também ótimo para curar ali algumas Sim, eu toda a minha vida lesões. fiz, porque também é bom para a parte Para a respiratória, parte para a respiratória. asma. Exatamente. Olha, vamos largar agora a corrida, vamos Vamos. começar aqui a nossa viagem, vamos recuar. Tu, em miúda, querias ser o quê? Quais eram, assim, os teus sonhos? E, meu Deus, olha, então, acho que a minha primeira opção na altura era detetive. Imagina. Que eu acho que deve ser a primeira entrevistada que tu tens que diz isto. Sim, normalmente é professora. Exatamente. Mas o que é que eu fazia com os meus 2 irmãos em casa? Então, no início era eu que escondia os próprios objetos, não é? Não, mentira. Pedia aos meus irmãos para me esconderem alguma coisa, um objeto. Eu entregava-lhes uma coisa e então escondam em algures em casa que eu tenho que ir à procura dele. E então, não sei se foi um bocadinho... Sabes que na nossa... Tu tens que idade, Catarina? 42. 42, pronto, temos uma diferença de 3 anos. Tu lembras-te uma série que era com aquela atriz que era assim mais velha? Agatha Christie. Crime disse ela. Crime disse ela, exatamente. Tu não me lembro. Então, pronto. Eu Como é que adorava ela se ver chama? Não me lembro. aquilo. Angela qualquer coisa, Esse. a atriz. Sim, exatamente, já Não não me me lembro do lembro. nome dela, mas é, o Crime disse ela. E então, um bocadinho inspirada nessa série, eu adorava ver aquilo. Eu não sei porquê, então a minha primeira opção era ser detetive. Então pedi aos meus irmãos para me esconderem um objeto qualquer. Bem, quando eu passava mais de 10 ou 15 minutos à procura e não encontrava, não é? Porque Ficava depois o furiosa. meu irmão mais velho é tramado. E ele fazia de propósito. Portanto, às vezes eu ficava piurça quando não encontrava. E então, às tantas, tipo, já não me parecia assim tão giro, porque não conseguia atingir o objetivo. Depois passei eu, imagina eu, a esconder os próprios objetos. Como não os encontrava, não. Se Claro. calhar é melhor ser eu, Ok. que eu assim vou encontrá-los Plano sempre, B. estás a ver? Pronto, essa foi a primeira opção. Depois, quis ser veterinária. Veterinária porque sempre adorei animais, muito devido a essas férias de Páscoa e de Natal, nesse turismo rural da minha tia-avó. Porque ela vive em plano campo, portanto, ali habituamos os meus primos e eu a crescer junto de vacas, ovelhas, galinhas, íamos todos os dias de manhã, os meus primos e eu, a primeira coisa assim que abríamos a pestana era: será que há ovos? Será que elas puseram? Nós éramos pequeninos, sabes, aquela coisa de ires Sim, mesmo sim, buscar sim, o ovo sim. e pronto, e Isso é um trazê-lo. privilégio, não É é? um privilégio. Ter-se- Portanto, veterinária também me passou pela cabeça. Depois quis ser astronauta. Astronauta também me passou pela cabeça, mas aí devia estar numa órbita diferente. Devia estar perdida noutro planeta. E depois, curiosamente, como eu estudei sempre no Instituto Espanhol, minha mãe sempre fez questão que os meus irmãos e eu tivéssemos o ensino, ou seja, desde pequeninos nos habituássemos a crescer também com o ensino espanhol e a falarmos os 2 idiomas. E ainda continua a ser. Eu continuo a falar espanhol-castelhano, neste caso com a minha mãe, e português com o meu pai. E então, aí já entrando para a escola, aí começas já a ter noção das disciplinas e aquilo que mais te entusiasma. E aquilo que sempre mais me entusiasmou foram matemática, física, ciência, imagina, tudo o que fosse ciências. E fui por aí. Tanto é assim que nós tínhamos aulas de laboratório, com animais dissecados, e eu adorava aquilo. Ai, que horror. Estás a ver? Não. O que é que era, tipo, os animais em formol, dentro das garrafas, e não sei o quê. E pronto, e tu tinhas que dissecar um lagarto, uma aranha, o que fosse. E eu gostava disso, mas não era no intuito de seguir veterinária. Queria mais, talvez, ir para a engenharia, talvez a engenharia do ambiente, ainda não sabia bem, mas sabia que as ciências era o caminho. Até que, curiosamente, porque acho que nada acontece por acaso nesta vida, eu estou muito inclinada para as ciências e no 8º ano, portanto, no 8º ano, há um professor de matemática espanhol que entra novo lá no Instituto. E era um professor extremamente inteligente, com uma sabedoria fora de série, mas
na minha opinião, sem vocação para ser professor. Porque tu podes muito querer ser uma coisa, mas se não tiveres vocação para... E o professor, nós sabemos, acho que todos nós temos sempre um professor que nos marcou, ou pela positiva ou pela negativa, não é? Pronto, eu acho que ele era, de facto, uma pessoa muito, muito inteligente, mas não sabia passar a matéria. E então lembro-me, eu fui sempre boa aluna, portanto, média boa, vá, não há nada assim de... Não era extraordinária, mas sim, tinha boas notas. O médio razoável, vá. E lembro-me que esse ano foi a primeira vez que eu deixei matemática para setembro. Nunca na vida me tinha acontecido até então. Estamos a falar, eu tinha na altura 15 anos já. E deixei matemática para setembro. Portanto, foi a primeira vez que os meus pais tiveram que contratar um explicador para durante as férias de verão, portanto já não foram as férias que normalmente eu estava habituada, os tais 3 meses de férias, em que eu dividia as minhas férias entre Portugal e Espanha, e então aí já tive que ficar cá, portanto aquilo mexeu muito comigo, e comecei a criar ali uma aversão à matemática. Fui ao exame de setembro, passei, mas o que é que acontece? Não sei se no ensino português era igual, mas no ensino espanhol, nós já no nono já tínhamos que seguir uma das áreas que era ou letras mistas, ou letras puras, ou ciências mistas, ou ciências puras, uma destas 4. Portanto, eu estava talhada para ciências puras, mas depois deste episódio com este professor, fui para letras mistas. Portanto, de repente, entro no nono ano, com uma matemática muito mais simples, que já não era tão difícil de coisa, mas de repente aparecem na minha vida o latim, a filosofia, a história, a geografia, tudo temas que até então eu abominava. E continuo a não gostar. Filosofia, não. Que me perdoem, que os professores de filosofia, mas não é um tema que a mim não me assiste. Mas pronto, comecei a ter este tipo de disciplinas. Portanto, este foi o primeiro desvio não intencionado que acontece na minha vida, ok? Se este professor não tivesse aparecido naquele meu 8º ano... Tu terias seguido. Não é? Se calhar eu hoje estaria como ou engenheira, ou arquiteta, ou... Não é? Para tu veres como é que as coisas... Sim. Pronto, isto acontece, portanto eu vou para o nono e escolho letras mistas. Portanto, a partir daí, faço nono, 10º, 11º e depois faço no Instituto Espanhol, depois no 12º vou para... Tenho que fazer o liceu cá em Portugal, porque era o meu objetivo fazer a universidade cá e não ir para a Espanha. E então aí andei um bocado perdida nestes 3 anos, porque, estás a ver, a minha atenção desviou-se. Assim, ok, o que é que eu vou fazer com letras mistas? Que tipo de cursos é que eu poderei escolher? E então, eu sempre adorei viajar. Eu acho que também um bocadinho devido ao facto de, desde pequenina, termos ido muitas vezes para a Espanha, íamos sempre 2, 3 vezes, não é, para a Espanha. Portanto, habituei-me a isso. Depois, pronto, disse assim, bom, eu gosto também de idiomas, o meu pai sempre fez questão que, além de sermos bilíngues, que estudássemos também o inglês e o francês, portanto, eu gosto de idiomas. Ora, o que é que há aqui? Eu gosto de viajar, o que é que há aqui? Que curso é que eu me poderia encaixar? E, de repente, surge Relações Internacionais, ok? Tem Ciência Política, tem cadeiras de Direito, tem cadeiras de Economia, tem Línguas, e depois, se tu fores ver o que é que são as relações internacionais, eu disse, isto da comunicação entre Estados, como é que os países interagem, sendo que aquilo que mais me captava a atenção era as organizações não governamentais. Unicef, depois, entretanto, eu comecei a piscar o olho, tipo, olha, era giro e fazer voluntariado e tal, e ok, vou para Relações Internacionais. Faço o curso de Relações Internacionais. Quando acabo o curso de Relações Internacionais, pronto, acabei precisamente em 97, 98 vou trabalhar para a Expo 98, exatamente, e depois a seguir à Expo 98, sou convidada para regressar à faculdade, mas desta vez para dar umas aulas no curso de Relações Internacionais. Ok, tudo bem. E pronto, e estou nisto, até que de repente aparece o curso pós-graduação em apresentação de televisão, que eu na altura, na faculdade, eu fazia um bocadinho o papel de relações públicas, porque além de estar lá a trabalhar, eu apresentava a cerimónia de entrega de diplomas
no final de cada ano, letivo. Depois fiquei à frente de um gabinete de pós-graduações e mestrados, a coordenar esse gabinete. E é o próprio vice-reitor da faculdade que me diz, quando aparece o curso do Emílio Rangel em apresentação de televisão, é ele que me diz: Mónica, você devia tirar este curso. Eu, professor, alguma vez? É televisão? Nunca na vida, sabes? Na altura eu já estava com 27 anos. Portanto, eu fiquei a trabalhar na faculdade ainda durante uns 5 anos. E estava com 27 e disse: professor, não, a televisão. E ele: sim, Mónica, porque você também já faz aqui a cerimónia aqui da entrega dos diplomas, você também, sempre que vem um professor convidado, a Mónica recebe aqui, dá a cerimónia de boas-vindas, aqui no nosso anfiteatro, tal. Por que não? Por que é que não experimenta? E eu disse: ok, está bem, tudo bem, vamos experimentar. E o que é certo é depois, nesse curso, portanto foi o primeiro, onde também quem fez foi a Cristina Ferreira, éramos 50, foi logo o primeiro de todos. Porque a Vanessa Oliveira já fez parte do segundo curso. Okay. E então, pronto, ao final desse primeiro, a coordenadora era a Júlia Pinheiro, e ela, no final desse primeiro curso, resolveu escolher uns 5 ou 6 para fazer um casting, e pronto, e depois, naturalmente, entretanto, fiz o casting para a TVI, gostaram, fiquei. E ainda bem que isto aconteceu, Catarina, na minha vida. Incrível. Porque hoje em dia não troco a televisão por nada. Para tu veres como, ao longo da nossa vida, Às há vezes coisas... nós não percebemos esses desvios, mas realmente tudo acontece. Tudo acontece. Por isso é que eu sou muito fã dessa frase que nada acontece por acaso. E há sempre um bom motivo. Podes não perceber na altura, mas anos mais tarde vais olhar para trás e vais dizer: afinal, se não fosse esse professor de matemática, se não fosse também o vice-reitor da faculdade, não é? Nunca na vida estaria eu agora aqui sentada à tua frente e pronto, ia falarmos sobre... E se calhar sobre... nem nos tínhamos conhecido, nem se calhar não nos tínhamos conhecido, exatamente, percebes? Porque estaria eu a exercer outra profissão. Olha, nestes anos todos de televisão, tu já fizeste tanta coisa e nós, em bastidores, até estávamos a falar nesta coisa das borboletas, do nervosismo. Ainda sentes? Sim, sinto. E ainda bem que sentimos isso. Acho que, e olha que o Somos Portugal, para já é o único programa assim em direto que eu faço que é bastante longo, são 6 horas. E mesmo assim, nos primeiros 5 minutos, é aquele nervosinho de, ai, que isto vai começar, e tu olha, está bem, mas eu já faço isto há 9 anos, mas lá está, tu nunca sabes, há sempre ali qualquer coisa, não é, que tu dizes, porque lá está, é o peso da responsabilidade, porque é um direto, porque são 6 horas, é um programa que tem um público muito específico, que é muito visto também, por esse público também muito específico, e porque também não queres defraudar. E por mais divertido e tal que seja, tens que também estar ali a cumprir com os moldes do programa, que é mostrar a riqueza do nosso país. E pronto, mas sim, sinto essas borboletas, e ainda bem que... Mas não é só no Somos, em qualquer outro... E sobretudo se for um trabalho novo, se me disserem assim: Mónica, tu agora vais agora fazer um trabalho, não sei para onde, uma coisa que seja nova, que eu ainda não tenha experimentado fazer, porque o tema é diferente, porque não estou tão à vontade, ou estou menos confortável, e isso, mas é isso que ainda te desafia mais, não é? Eu acho que isso é super giro. Tu gostas de sair da tua zona de conforto? Gosto muito. Eu acho que isso também é o que nos faz evoluir enquanto pessoas. Põe-te à prova, não é? Então onde é que tu consegues... Exatamente. Porque eu acho que nesta vida, não só enquanto pessoas, mas enquanto profissionais, claro está que queremos evoluir, queremos trabalho que nos acrescente, sabes? Aquela coisa da monotonia, e respeito todas as pessoas que gostam de rotinas e com trabalho das 9 às 6 e que é quase sempre a mesma coisa, respeito isso. Não é para mim, eu gosto muito de estar fora de portas, de repente hoje o meu dia ser diferente do dia da manhã. É isso que eu ia dizer. E isto enriquece-nos. A mim, pelo menos, enriquece-me e alimenta-me. Destes anos, qual foi assim, o trabalho mais desafiante que já tiveste até hoje? Olha, foi um trabalho que fiz para a TV24, isto já há uns aninhos, já para aí uns 13. Na altura o Júlio Magalhães era diretor de informação da TVI e eu estava a fazer o Deluxe, mas ao mesmo tempo gostava de abraçar outro desafio na área de informação.
Porque na altura, quando eu fiz esta pós-graduação, em apresentação de televisão do Emílio Rangel, a minha vocação estava mais para a informação. Okay. E a Júlia, tanto a Júlia como o Zé Alberto Carvalho fizeram parte do corpo docente, como tantos outros profissionais. Toda a gente dizia que eu estava mais virada para a informação. E curiosamente, entro na TVI e vou para o entretenimento. Estás a ver, nada bateu certo, mas tudo bem. E então eu na altura disse assim, mas fiquei sempre com aquela questão de, devia experimentar qualquer coisa, não é informação pura e dura, mas infotainment. E então falei na altura com o Juca e disse, olha, se houver espaço para mim neste programa, que era um programa que se chamava Consultório, e era sobre, basicamente 90% eram temas sobre saúde. Imagina, hoje podia ser sobre asma, amanhã sobre psoríase, no dia a seguir diabetes, ou seja, 80% era mais ou menos saúde. E depois havia outros temas que era a nível de direito legal, jurídico e não sei o quê. Pronto, esses então eram mais pesados e exigiam uma maior preparação. O de saúde, obviamente, também. E era um programa em direto, eram 45 minutos, onde eu estava numa mesa redonda, juntamente com um convidado, normalmente eram 2 convidados, 2 especialistas na matéria. Se não fossem 2, era um, pelo menos. Se fosse sobre asma, pronto, um médico capaz de responder às perguntas que nós recebíamos em direto ao longo desses 45 minutos. Portanto, tínhamos um número, as pessoas ligavam e aquilo era um consultório aberto. E então, esse foi desafiante em que sentido? Para já, porque eu já estava com um pé na informação. Sim, já não é entretenimento. Já não é entretenimento, portanto, tu tens que seguir ali uns parâmetros, não é? Que nós sabemos. E depois exigia muito de mim porque fui abordar temas que nunca antes, até então, eu tinha abordado. Porque depois, além da saúde, como te disse, havia temas sobre o direito, imagina, heranças, ok? No caso, e depois tinhas uma pessoa que entrava em direto e dizia, porque eu fiquei viúva, e agora é o meu filho que está não sei o quê, não. Portanto, o direito sucessório, o direito não sei o quê. Fui buscar até alguns temas que eu dei na altura em Relações Internacionais, porque eu tive algumas cadeiras de Direito, que é o curso de Relações Internacionais acaba por ser ali um bocadinho uma panóplia de vários cursos. E então foi giro e desafiante por causa disso. E eu senti nessa altura, portanto, eu tinha, na altura eu estava para aí há uns 5 ou 6 anos na TVI, talvez, exatamente, estava há uns 5 anos, talvez, 5 anos. E então eu não sabia se aquilo poderia dar certo no sentido de, e se eu experimentar, deixa-me lá experimentar informação para ver se eu gosto mais ou não. Mas o que é certo é que adorei fazer esse programa, mas cheguei ao fim e disse, não, se calhar entretenimento é mais a minha praia, porque é precisamente a área onde eu posso mostrar lá para casa quem é a Mónica Jardim. Dás mais de ti. Sabes? Porque na informação estás sempre muito contida. E eu sou uma pessoa que sou bastante espontânea, gosto muito de rir, de sorrir, de fazer rir e que me façam rir. Portanto, eu gosto muito desta coisa da espontaneidade que existe em televisão e, sobretudo, pronto, de perceber como é que é a pessoa. E acho que no entretenimento consegues ter essa ideia. E pronto, portanto, depois achei, não, se calhar vou manter pelo entretenimento. E fiquei no entretenimento e estou muito feliz. Estou muito feliz no entretenimento e pronto. E olha, acho que, mas respondendo à tua pergunta, acho que esse deve ter sido um dos maiores desafios. Achas que hoje em dia a televisão está muito refém de audiências e os formatos estão muito repetidos, é mais do mesmo e há pouco espaço para criatividade, para testar quase coisas novas, diferentes? Pois, eu acho, assim, falando aqui na TVI, não é? Que é a minha casa, há 17 anos, como nós sabemos, não é? É uma estação privada e pronto. E obviamente uma estação privada vive muito dos números, porque é desses números que depois depende também os anunciantes, as publicidades, não é? Que é daí que nós vamos retirar esse proveito. Mas sim, estamos reféns, somos um bocadinho reféns das audiências. Tu pensas muito nisso? Não, pensei mais. Eu fiz esta pergunta também ao João Montes, que ele também está no Somos Portugal, sim. também faz, e eu
acredito que acaba por ser algo que involuntariamente és capaz de vez em quando pensar, não é? Mas não seja porque sabes que há quem ligue e quem vá. Sim. Eu acho que aquela pessoa que disser, não ligo nada às audiências, acho que não está a ser verdadeira. Acho que numa estação privada temos que estar muito atentos também aos números. Agora, não podemos é ficar reféns deles no sentido de, imagina, se isto de repente não funciona, se este formato não funciona porque os números não foram bons, muda já amanhã. Eu acho que isso não é bom, porque o público não fideliza e tu tens que dar tempo para que os conteúdos e os formatos ganhem o seu espaço, ganhem o seu território e conquistem quem lá está em casa. Portanto, precisas de tempo, que acho que também é outra coisa Que não há. que não há. Não estão a dar o tempo suficiente para que as coisas ganhem solidez e consistência. Tu, se tivesse espaço, gostavas de ter um programa de que género? O que é que tu te vias, por exemplo, ou o que é que tu gostarias até de... Olha, adoro um programa de conversas, mas gosto de misturar conversas com música portuguesa, com humor, com... que tivesse, sim, ali um lado cultural, de entretenimento, de humor, que fosse um programa também positivo nesse sentido. Portanto, ali um entrelaçar de algumas áreas que para mim são fundamentais. E obviamente com conversas, poder conhecer as pessoas e com tempo. É tão bom. Não é? Claro. E tu sabes disso, não é? Porque tu também na Sei. rádio percebes que às vezes temos os tempos muito reduzidos Não dá para podermos nada. entrevistar alguém, não é? E é terrível porque ficas com aquela impotência de, ai, não é? Podia ser Até porque mais... eu acho que há sempre aquela... Nós temos uma ideia e até eu posso ter uma pessoa que à minha frente tinha uma ideia e de repente no final da conversa eu fico tipo, caramba, completamente diferente, Exatamente. que surpresa. É verdade, é mesmo, é mesmo. Eu acho que isso é tão, É mesmo. tão bom. E É hoje em mesmo. dia as pessoas facilmente julgam, imaginam que sabem tudo. Sim, Às sim, vezes sim. não sabem. Sem dúvida. E isso tem acontecido muito. Bem, eu falo também em relação a caras da nossa estação, por exemplo, com o Conta-me, que é um programa que dá ao sábado, que são aquelas entrevistas mais longas. A quantidade de comentários e o retorno que tem havido por parte do público em relação a determinadas pessoas que só as conheciam em determinado registro e que de repente ali vão explanar e vão abrir um bocadinho o livro da sua vida e percebem que é tão comum e é tão normal quanto a senhora do café, porque também perdeu uma mãe ou perdeu um irmão, ou percebes? Também tem os seus problemas, também teve... E pronto, e acho que aí as pessoas é que têm mesmo noção de... que às vezes acho que as pessoas esquecem quando nos veem num programa que nós também temos, cada um de nós tem a sua história e tem o seu histórico. Sim, sim. E é um histórico que muitas vezes pode ser pesado, não é? E pronto, e não é por estarmos com um sorriso que a vida também nos corra a 100% bem, pelo contrário, não é? Tu estavas a falar disso e aqui vamos até onde tu quiseres ir, aqui já sabes que qualquer Claro. coisa, não quero, não respondo, não, e seguimos a nossa conversa. Mas estás a falar da história, do histórico, tu também tens Uhum. esse lado que já partilhaste e que acho que partilhas quando faz sentido, não é? Claro. Dentro daquilo que tu queres partilhar, porque eu na minha pesquisa estava a ouvir-te a falar com o Manuel Luís Coxa e é verdade, isto a dor é muito subjetivo, cada um sente À sua à sua maneira. À sua maneira, exatamente, é verdade. A dor é... A dor para cada um é completamente, é assim, é muito subjetivo, portanto, e depois cada um tem também a maneira, cada um tem a sua maneira de enfrentar essa dor. Há quem se feche, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosto mais de ouvir os outros do que falar sobre mim, ok? Embora... Mas não se nota nada agora. Sim, exato, é verdade, mas gosto muito, por exemplo, quando estou com os meus amigos, sou muito mais preocupada em relação a eles do que, tipo, há muitos deles que dizem, pá, Mónica, estamos aqui há 3 horas e ainda não me falaste como é que tu estás, como é que tu te sentes, como é que não sei o quê. E eu, Isso é um está tudo escape. bem.
Não sei, poderá ser um mecanismo de defesa, poderá ser, não sei, mas sei que gosto mais de, porque eu acho, não sei se é escape, mas eu acho que tenho a força suficiente para suportar a dor sozinha, estás a ver? Mas, como uma vez eu disse, numa entrevista à Fátima, mesmo as pessoas que são pedra, que são rocha, as pedras também se partem, certo? Também criam ali as suas fissuras. E obviamente que nós temos esses dias, eu sinto que tenho esses dias. Felizmente que são menos os dias menos bons do que os bons, não é? Portanto, e todos nós temos direito a isso, a eles. Agora, temos um histórico, então todos temos um histórico, cada um lida com a dor à sua maneira, e eu sempre fui uma pessoa mais fechada em relação à dor. Não gosto de partilhar a dor. Gosto de ser eu a senti-la sozinha, mas não sei se há aqui, não sei se é um mecanismo de defesa ou só porque sim, porque eu sou uma pessoa que, para que também, porque tenho obviamente amigos do coração e que são grandes amigos, melhores amigos, que podia partilhar com eles e às vezes falamos sobre isso, mas não sei se é porque às vezes me custa falar ou porque também não quero maçar e porque é um assunto que já faz parte do passado. Sendo que eu não sou daquelas, tipo, faz parte do passado, nunca mais vou falar sobre ele. Não. É bom falarmos. Mas, ok, estamos no presente, há um futuro à nossa espera. Para que às vezes também ir ao passado. É bom. E com isso não quer dizer que sintas saudades. Exatamente. É bom. Eu partilho muitas vezes o passado como experiência com outras pessoas também, se calhar, cruzando-me com elas e que partilham a história delas, de repente vemos que há ali um capítulo que é semelhante. E aí sim, obviamente, olha, eu também passei por isso. E às vezes as pessoas perguntam, então, e o que é que tu me podes dizer para me ajudar a apaziguar esta dor? E é sempre difícil, Catarina, porque Estamos aquilo a falar que funciona... da dor de perder alguém. Exatamente, perder alguém, não é? Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti, mas, por exemplo, há pessoas que recorrem à psicoterapia e acho alguma ótimo... vez recorreste? Não, mas queria, porque eu acho que há aqui algumas gavetas, umas pontas soltas, que eu acho que aquilo que acontece no presente não ir buscar ao passado tem a ver com isso, percebes? Eu acho que às vezes nós temos que olhar-nos ao espelho e olhar para dentro e perceber, ok, se calhar o facto de eu não estar a fazer isto pode ter a ver com aquilo que aconteceu. E se calhar para melhorar enquanto ser humano, ou seja, enquanto esta parte espiritual, não é? Porque eu sou muito de, ok, tá ali, eu sei que está a ponta solta, está ali a gaveta, mas não apetece agora mexer nela. E às vezes temos que mexer. Ou seja, esse exercício de olhar ao espelho e de ver, tu evitas um bocadinho. Evito também porque também nunca fui habituada a partilhar as coisas menos, se calhar que me preocupam. Nunca quis preocupar os meus pais, estás a ver? Okay. Aquelas coisas de... Nunca falei com eles sobre quando já perdi um irmão, já perdi um namorado. Sabes aquela coisa de os meus pais, não, e sobretudo o meu pai, não é, e a minha mãe também não. Aquela coisa de sentarem-se ao teu lado e dizerem, ok, o que é que te preocupa, o que é que te está a inquietar, queres chorar, queres falar, não houve percebes, essa aproximação, porque não é esse tipo de comunicação, porque eu acho que também o fizeram por defesa. Ok, ela já está a sofrer, para quê estarmos nós a incitá-la a que fala, que verbalize uma coisa que se calhar ela não quer verbalizar. E então aí... E tu se calhar também com os teus pais. E eu a mesma coisa com os meus pais. É curioso porque nós inconscientemente vamos repetir coisas que foram feitas connosco, não é? E eu vejo às vezes, tipo, por exemplo, eu detesto conflitos, não é? Não gosto nada de conflitos e tal, mas eu não, se eu perceber que há um conflito à minha volta, se calhar tu irias logo tentar resolver o conflito. Eu não, eu fico do lado de fora, não quero intrometer, não vou meter, ok? Quando às vezes, tipo, precisas de uma terceira pessoa para resolver a situação. Eu não quero, ok. Mas porque tens
Evitas, não tens porque- medo, tens receio, às vezes, Sim, do tenho que para possa... já receio daquilo de estar-me a meter num assunto que não sou chamada e a Claro. pessoa a entender isso de mal e Sim, ainda sim, levas sim, por sim, tabela, sim, sim, percebes? sim. E então respeito, porque na minha opinião se a pessoa está aqui a haver um conflito e se a pessoa me procurar é porque quer a minha ajuda para resolver o conflito. Agora, se não me procura, quem sou eu para estar lá a meter o bedelho? Percebes? É mais esta é o meu raciocínio, a minha linha de pensamento. Se está certa, se está errada, não faço a mínima ideia. Mas gostava, isto para te responder, gostava de fazer psicoterapia para perceber, porque eu acho que poderia melhorar certas coisas e que têm a ver com o meu passado. Nesses momentos que tu gostas, que tu já disseste que sim, e que sabe, eu acho que isto também vem com a idade, de apreciarmos o silêncio, de estarmos no nosso espaço, tu também vais um bocadinho ali ao passado nesses momentos, ou quando gostas de estar assim sozinha, só para pensares no teu dia, no que vais fazer amanhã, ou é inevitável às vezes também viajar um bocadinho no tempo? É inevitável viajar no tempo. Vou muitas vezes ao passado. Aliás, eu sou muito espiritual, no sentido, eu acredito muito nas energias. Eu sou muito solar, gosto muito do sol e gosto muito da energia solar e eu vou muitas vezes ao passado. Quando estou nesta meditação minha, mas no passado, vou ao passado, mas não em forma de tristeza, em Sim, sim, jeito de sim, sim. tristeza. Não, acho que é bom recordarmos o passado e saber que, pronto, obviamente ele lá está e e pronto, e que acaba por te complementar. O passado faz. Quer dizer, foi o passado que trouxe até Exatamente, até aqui, aqui, não portanto, é? faz de ti aquilo que és hoje, não é? Mas não vou no sentido de ser recriminar e não devia ter. Não, não é nesse sentido. Nem é à procura da tristeza, porque não sou nada nostálgica. Pelo contrário. Até gosto de falar com o meu irmão, que já partiu, gosto de falar com um primo meu, gosto de falar com um afilhado meu, É nesse sentido, porque acho que eu sou muito de energias e acho que há mais qualquer coisa transcendente um dia, talvez, um dia talvez não, um dia, quando deixarmos aqui a vida terrena, saberemos. Eu acho que deve ser coisas Capricornianos, eu ia dizer ajuda-me, dos signos, dos signos, sim. de Sim, sim. fogo. Capricórnio é fogo, Sim, não é? é fogo. Pro- Não, é terra. É terra, É de terra. certeza. É Capricorniano Sagitário, é terra. fogo. Ah, é? É, Não, mas Capricórnio é terra. Eu de acho que é. certeza. Mas pronto, se calhar vamos pesquisar. Não sei. Estou a achar aqui Pesquisarmos agora, não? Estou aqui a achar tanta. Vai ver. Já temos o Mas eu Leonardo acho vai que é começar terra. ali a pesquisar, a sério. Eu acho que Estou a é. achar tantas coisas sei. em comum. Em comum, Que nós, sim. que nós temos Talvez, aqui as energias e eu talvez. estava a pensar, o fogo é... Talvez. Mas sabes que eu também não tenho a certeza qual é o teu ascendente. Ai pá, não sei. Pronto, olha. Sou péssima. Bem, Pronto. ó Catarina, temos mesmo muita coisa em comum. Também não porque sabes o teu? Não, já me disseram e eu acho que sou Capricórnio também ascendente. Mas houve também que me dissesse que eu sou Sagitário ascendente. Por isso é que eu estava-te a dizer. Será que já temos resposta? Leonardo? Capricórnio é terra. Pronto. Terra. Pronto, Tudo mas bem, terra e mas- fogo. Terra e fogo também se complementam, não é? Não, é que pá, eu aqui a pensar. Mas não, era o que eu deve estava-te a ser- dizer, deve ser porque fogo, de se dizem que certeza. o ascendente é mais importante a partir dos 30, eu por acaso agora tenho que pesquisar, é uma coisa que já ando para pesquisar, será que é mesmo Capricórnio ou será que é mesmo Sagitário? Porque se for Sagitário já dá para perceber, não é? Eu também gosto muito destas coisas de energias, mas sinceramente quando me perguntam, não sei, também acho que já alguém me disse algures, mas não, Sim. não sei, tu sabes a tua hora de nascimento? É, Exata. exato, exato. Não, porque a minha mãe também não sabe, mas sabe que foi aí entre as 7h30 da manhã e as 8. Vês, adoro. Porquê assim? Porquê é que nós temos que saber e ter estas datas e as horas e tudo na cabeça? Imagina, o meu marido está-me sempre a dar na cabeça que eu não sei a data de casamento. Então, nós celebramos todos os dias. Porquê é que Acho temos isso que estar lindo. reféns Claro que de sim. eu nasci às 13 e não sei o quê. Nem eu sei Não. também a hora do nascimento. Também és assim, com datas. Sou Tu super, ligas, nada, pois nada, é não celebrar ligo. quando nós É queremos. exato, mas é que é mesmo isso, sabes? É mesmo isso. Eu também relativizo muito isso. Para mim não há. Agora é assim, fico chateada quando às vezes
me esqueço de uma data de aniversário importante. Imagina, Agora não vou esquecer da tua. de uma grande amiga, tipo, isso fico mesmo chateada comigo. Não é que, por exemplo, não é que, porque assim, se é uma pessoa muito próxima a mim, é daquelas coisas que eu não posso falhar, percebes? Claro. E às vezes as coisas falham. Porquê? Porque eu também não tenho o hábito ir às redes sociais. Portanto, há aquela coisa do Facebook que diz da data e não sei o quê, mas não, eu tive sempre uma excelente memória. Sempre. E então na matemática, eu como era Pois. ótima na matemática, tive sempre a tabuada, beabá, os números, antes de haver telemóvel, eu sabia os números todos de casa das minhas amigas, de cor e salteado. Nós tínhamos uma agenda, lembras-te? Não é? Sim, então não me Uma agenda com 2, 1, não sei o Sim. que, Ana. Meu Eu Deus. sabia, mas Catarina, estou-te a falar para aí de 20 amigas e não me confundia nenhum. Sabia as datas todas de nascimento, os números de telefone e as Ainda datas de tens nascimento. essa capacidade ainda de memorizar? Não tenho agora tanta, porque desde que tive Covid, acho que isto afetou aqui qualquer coisa. A sério? A sério. Foi uma das coisas que eu notei. Perdi a memória. Não me perdi a memória toda, Sim, não é? óbvio, Tipo, não. mas noto que... Uma diferença. Uma diferença. Estou muito mais esquecida das coisas. Mas estou-te a dizer, mas de um passado recente. Imagina, se eu quero tentar lembrar-me do que é que eu almocei ontem, tenho que fazer um grande exercício. Ontem, estou a falar de ontem. E estou a fazer tipo um grande exercício. Ok, ora bem, então deixa-me lá ver, espera aí, então contei o que é que eu ontem... E às vezes e agora, por isso é que eu te digo, que é das coisas que mais me chateia esquecer-me do aniversário de uma pessoa muito próxima, que seja mesmo do coração. E então, agora de resto as datas relativizo. Olha, não tive Covid e sou péssima. Também acho que perdi. Também. Mas eu acho que nunca tive grande capacidade. Então, olha, é bom que não tenhas, porque eu acho que isto é um sintoma geral. É comum, é. Pelo menos eu já falei com várias pessoas que já tiveram e que dizem que a memória ficou afetada. Passaste mal nessa altura? Não, por acaso não. Tive sorte, felizmente, tive muita sorte. Só tive um dia com sintomas, que foi febre e um mal-estar corporal, aquela cena tipo, vou ter gripe, estás a ver? Mas foi só um dia. E eu, como é raro estar doente, muito raro, eu já não tinha febre há anos. Anos mesmo. Isso deve ter a ver também com como fazes muito desporto. O sistema imunitário está sempre reforçado, faço uma boa alimentação, tomo pólen, tomo ali uma série de coisas naturais que obviamente reforçam e muito o sistema imunitário. E portanto, já não sabia o que era ter febre, não me lembro a última vez. Então, só para tu veres, eu já estou há 17 anos na TVI e nunca faltei por estar doente, para tu veres. Isto já... A sério? A sério, nunca faltei. Eu já fiz o Somos Portugal afónica. Mas, ou seja, obviamente estar doente para mim é estar de cama, sim, não é? sim, era isso que eu estava a dizer. Já não sei o que é ter uma gripe, ou febre, então, como te digo, não tinha anos. E então, um dos sintomas que eu tive foi febre, e parecia que eu estava a arder em febre, parecia que tinha 41, punha o termómetro e apenas tinha 38. Só que estava com o corpo mesmo a... E pronto, e foi isso que me fez pensar e denunciou, não é? Tipo, olha, isto só pode ser Covid. E pronto, e depois liguei para a linha Saúde 24 e disse, olha, estou com estes 2 sintomas, não é normal em mim, que eu, felizmente, é raro ter alguma coisa, mas quero fazer teste, tal. Isto em novembro passado, portanto já fez um ano agora. E pronto, assim foi. Depois avisei, alertei lá na TVI que não podia ir no dia... faltei aí, pronto, foi a única vez, faltei aí porque pronto, fiquei infectada e sem dúvida no dia a seguir tinha a confirmação de teste positivo e fiquei os 10 dias. E tu que és uma pessoa tão ativa, eu faço ideia, nesse tempo estavas a dar em doida, não? Em casa fazia... porque os sintomas só me duraram um dia. Portanto, isto foi uma segunda-feira, quando eu acordo assim, terça estava ótima, como se nada tivesse acontecido. Mas pronto, tive depois cumprir os 10 dias de isolamento. Mas para quem é tão ativo... E o que é certo é que como eu já estava ótima, depois perdi o olfato e o paladar, que também é normal, mas em casa fiz, como tenho corda, saltar à corda, fazia abdominais, fazia flexões, portanto estava sempre ali no ativo. Fazia sempre uns 40 minutos de atividade. E logo assim que acabaram os 10 dias, no 11º dia, a primeira coisa que eu fui fazer foi correr. Claro! Que diziam, mas tu és maluca? 5 da manhã! E assim, amanhã é 11º dia. A primeira coisa que eu fui fazer, pumba, foi logo correr às 8 da manhã. Uma sensação ótima. E lá está, e também dizem que foi bom ter logo praticado exercício, por causa aqui da parte, nós sabemos, não é? Que aquilo é o vírus
porque na parte pulmonar aquilo para quem Sentiste sofre... alguma coisa? Agora, não, por exemplo, no regresso aos treinos, depois de teres tido... não, há pessoas que dizem, pá, talvez ligeiramente um bocadinho mais, se calhar canso um bocadinho mais facilmente, mas nada assim de por aí além. Não sei se posso associar a isso, não sei, porque eu também pratico exercício todos os dias, não é? Tipo, às vezes há semanas em que se calhar estás um bocadinho mais... Sim, sim, o corpo, não O é? corpo mais molengão, já não responde da mesma forma. Alguma vez ficaste assim preocupada e ficaste assustada do que poderia ser? Não, mas isso tem a ver, pronto, tudo aqui, não é? Eh, Claro que é um vírus preocupante, não é? Depois de todas as notícias que estamos a ouvir há 1 ano e 8 meses e que continuamos a ouvir, Pois. e agora com uma quinta vaga, obviamente que é muito preocupante, mas em relação a mim não fiquei preocupada em tipo, e agora? Eu agora apanhei e agora o que é que vai ser? Não, relativizei, no sentido, porque é melhor assim, porque eu também sou, mas isso também tem a ver com a disponibilidade mental de cada um, não é? E eu também não queria estar focada no mal, no vídeo. Não, ok, apanhei, tudo bem, apanhei, agora é bola para a frente, ok, tentar cumprir aqui com os coisas todas, estar atenta aos sinais todos os dias ligavam-me alguém do SNS, portanto, eu estava atenta, mas como felizmente não houve qualquer tipo de evolução, estava tranquila. Tu és assim em tudo na vida, bola para a frente, que atrás vem gente. Sim. Ou seja, não ficas muito tempo ali a pensar Não fico nada, não sou nada de pessimista, pelo contrário. Sou muito otimista, sou muito positiva e eu acho que quem acredita em energias, e tu sabes disso, acho que o tempo vai passando e tu vais percebendo que vais atraindo pessoas também com o mesmo género de energia, ou seja... E sentes logo quando a pessoa não fala a mesma língua, não é? Salvo seja. Exatamente, sentes logo. Parece que essa... E como não queres ser contaminada, pronto, deixas essa pessoa logo, já sabes onde é que vais deixá-la, não é? Quem não dar atenção, tipo, olha, indiferença é o melhor, portanto aí não vais perder tempo. Isso é outra das coisas que aprendes com o avançar da idade. O tempo, para mim, acho que é o melhor presente que tu podes oferecer a alguém. Como dizem, olha, não sei o quê, eu estou os anos ou tal, não sei o quê, o que é que vamos oferecer? Eu, nada, olha, só quero, prometo-me que este ano vamos estar mais vezes juntos porque eu quero despender o meu tempo contigo, mais contigo, ou seja, aquela coisa, para mim eu acho que é a melhor forma de nós, a melhor coisa que eu tenho para te oferecer, por exemplo, olha, hoje estamos aqui, Verdade. 1h30, 2 horas, para mim eu acho que é o melhor presente que podemos oferecer a alguém, de quem gostamos, é precisamente o tempo de estar com essa pessoa, de saber ouvir, não é? Saber escutar e pronto, e claro, mas tu obviamente que também tens que ser seletiva, não é? Não é qualquer... Também é outra das coisas que vais aprendendo com a E uma idade. coisa é a pessoa ser educada, não é? E isso é para toda a gente. Outra coisa é depois quando tu abres as portas da tua casa, quem entra e acima de tudo, e isto às vezes tem sido uma temática mais ou menos constante aqui no podcast, que é distinguir o trabalho e depois a vida. E com isto, as pessoas com quem tu trabalhas e aqueles que são teus amigos, e certamente tu terás também amigos na TVI, Sim, mas há muitos que a TVI me deu como amigos, que hoje em dia se mantêm, não é? Sim, mas também sabes distinguir. fazes essa triagem e sabes Exatamente. perfeitamente o que é que importa e o que é mais superficial, não é? Completamente. Portanto, fazes aí essa triagem, vamos sabendo também, a idade dá-nos essa sabedoria de saber escolher as escolhas, aquilo que tu queres para a tua vida e as escolhas certas para a tua vida, não é? E o que é que tu queres para a tua Às vida vezes, agora? mas é assim, essas escolhas não quer dizer que seja... E que corra... E que corra bem. Era isso que eu ia E dizer. ainda bem, e olha, e se não correr bem, ainda bem, pronto, olha, para a próxima já sabes, não é? Também, se a vida não tivesse erros ou falhas, era uma chatice. Acho que tens que ter capacidade de saber, ou seja, se tu erras, saber que erraste, não é? Para já identificar o erro e saber que erraste e tentar, ok, então vamos lá evoluir para outra forma que eu possa estar mais protegida e não tentar cometer o mesmo erro, não é?
O que é que eu quero? Estavas-me tu a dizer, em relação a um futuro próximo, mas que é profissional ou na vida no Na seu vida. geral? O que eu quero é ser feliz, fazer coisas que me façam feliz. Acho que isso também é algo muito importante, sabermos também eleger. E que parece algo tão simples, não é? Mas é difícil, porque nós sabemos que a felicidade não é um estado que seja constante, não é? Tem altos e baixos, a nossa vida tem altos e baixos, mas, sobretudo, fazer as coisas que me fazem feliz, que é procurar, ou seja, se já tens uma profissão frenética, procurar a outra metade, a paz, a serenidade, a tranquilidade e pronto, fazer o equilíbrio das coisas. Mas basicamente sim, é sobretudo ser feliz. E a Eu nível acho que profissional? pronto, é obviamente a nível profissional, gostava muito de poder abraçar outros desafios na área do entretenimento que me façam crescer e evoluir. Gostava muito que isso acontecesse, que houvesse essa oportunidade. E fora da televisão? Nunca te imaginaste? Sim, fora da televisão, aliás, eu já estou a trabalhar numa área diferente, na área do turismo, com 2 projetos muito simpáticos na área do Alentejo, porque a televisão, eu não sei, nós sabemos que isto pode durar, sei lá, não é? Até mais 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Portanto, tens que ter aqui um plano B, e então eu comecei a pensar neste plano B já há uns 5 anos, e numa área que também, com a qual eu me identifico. Eu acho que nós somos um país muito forte no setor do turismo, e há regiões, aliás, todo o nosso país é incrível e maravilhoso, mas há uma região, eu adoro todo o nosso país, mas há uma região que me faz sentir muito serena e que eu procuro muito essa região como refúgio, é o Alentejo, e precisamente procurei o Alentejo para apostar em 2 conceitos que estou a trabalhar neles. Um deles deve arrancar já no próximo ano, 2022, o outro, se não for 2023, será 2024. Sim. E o que é que tu encontras? A paz que tu falavas? Sim, sim, sim. A realização também, por ser algo diferente? Sim, é uma área completamente diferente, ou seja, o turismo é uma área que também tu estás envolvida com pessoas, não é? Em que também tens que comunicar. E estes 2 também, sim. Um deles também assim muito focado também ali para pessoas, portanto, mas só que é um trabalho diferente, é um trabalho onde aprecias também ao mesmo tempo a paisagem, aprecias a natureza, portanto é uma forma diferente, não é? Não estás enclausurado, estás a aproveitar a natureza e o ar puro e pronto, e fazer ali uma observação de uma zona assim uma parte assim mais diferente, não é? Diferente e que te vai serenar, sim, O tranquilizar. que é que tu dirias, eu ia dizer, à rapariga que achava que se calhar não valia a pena tirar a pós-graduação em apresentação de televisão e de repente onde tu chegaste? O que é que tu dirias? Bem, eu diria para já, ainda bem que aceitaste o desafio, não é? De ter feito essa pós-graduação e que seguiste a recomendação e o conselho, neste caso do vice-reitor. Ainda bem. Ainda bem que não fui teimosa, porque És teimosa? Sou teimosa. É um dos meus maiores defeitos. Meu pai também é muito É teimoso, somos teimosos. Não, e às tantas quando se calhar tu dizes, a sério, acha que eu alguma vez vou ter, mas acha que eu tenho perfil para isto e não sei o quê, e às vezes, pronto, vais um bocadinho, também porque eu acho que este professor soube argumentar da melhor forma, não é? Porque também tudo isto Sim. tem a ver, se eu te quiser convencer de uma coisa, tenho que argumentar da melhor forma para te Óbvio, convencer. Agora, se eu te disser, Catarina, faz lá isso, se calhar tu dizes, não foi convincente o suficiente, portanto, se calhar não vou por aí. O professor foi convincente e argumentou bem. Portanto, ainda bem
que não fui teimosa e que segui o conselho. E, porque de facto, como te disse, a televisão é algo que me apaixonei. Não tinha aquele sonho como tantas outras pessoas que tinham desde pequeninas. Porque eu agarrava no secador ou na escova e fazia de microfone, não sei. Nada. Nunca a televisão me passou pela cabeça. Mas achas que hoje em dia muita gente vai para a televisão porque tem esse gosto da televisão ou porque quer fazer televisão para ser conhecido? Tens as duas coisas. Nós sabemos disso. Tens as duas coisas. Agora, quem opta pela segunda, portanto, ir para a televisão por ser conhecido, se não tiveres a paixão e se não trabalhares com verdade, o teu talento, ou seja, o teu caminho não será feito de igual forma. Ou seja, a máscara cai, mais a máscara cai. E não será, o teu caminho não será percorrido da mesma forma que aqueles que escolhem a primeira, não é? Com paixão. Porque eu acho que um dos ingredientes base para quem faz televisão é trabalhar com verdade, não é? Trabalhar com... é seres o mais genuíno possível, porque o público lá em casa percebe muito isso. Portanto, e tens que dar muito de ti, não é aquela coisa de, pronto, apareceu agora 5 minutos e está... Não, a televisão, nós sabemos que é um trabalho. Quando entrei para lá, eu fazia tudo, era repórter do Deluxe, mas além de ser em reportagem, nós chegávamos, editávamos, ainda fazia produção, claro. Visionávamos, não é? Tínhamos um editor, obviamente, mas fazíamos a estrutura, depois ele pintava o resto. Eu lembro-me de fazer também produção, porque naquele então não havia dinheiro para ter um produtor só para o programa, portanto nós éramos 4 repórteres e na altura fazíamos todas nós, vamos pensar em conteúdos, vamos produzi-los, vamos fazê-los, portanto sais em reportagem, ainda chegas, ainda tínhamos de fazer a estrutura, pintar aquilo tudo e pronto. Eu acho que isto, e foi bom começar assim, porque hoje me dá para já, acabo por estar mais bem preparada, não é? Se um dia eu saio de fora ou seja, passo da frente da câmara para trás da câmara, claro. Sei como fazê-lo, sei como é que as coisas funcionam, portanto, não vou para o outro lado da câmara sem perceber zero, não é? E pronto, portanto, e é isso que também nos dá o arcabouço e a solidez para aguentarmos depois com tudo o resto. Tens saudades do Deluxe? Sim, tenho algumas saudades, mas sabes porquê? Porque nessa altura, o Deluxe durou 8 anos, salvo erro, 8 ou 9 no máximo. E foi a altura que eu mais viajei em toda a minha vida. Porque nós éramos 4 repórteres e nós, imagina, por ano, cada uma de nós, éramos 4, fazíamos 8 viagens, Catarina. E as melhores viagens da minha vida guardo-as dessa altura. Fui à Lapónia, fui ao Quénia, fui a Xangai. Eu dei quase a volta ao mundo graças ao Deluxe e com as reportagens mais diferentes umas das outras, sabes? Ora ia num cruzeiro, ora estava a fazer um safari num trenó de esquis no meio da Lapónia, ora estava a entrevistar as modelos mais famosas para o calendário Pirelli em Xangai, ora estava na Fashion Week de São Paulo, ora estava a fazer os bastidores da série Equador, sim, também sim. No estado do Rio de Janeiro. Portanto, nós tínhamos muito isto, era um programa diversificado e era ótimo porque não era nunca monótono. Todos os dias hoje estava a entrevistar alguém da rádio, amanhã era alguém da moda, depois da manhã já estava numa viagem no Quénia porque fomos convidados para fazermos ali o ciclo do chá, que na altura o Quénia, e acho que ainda continua a ser, era um dos maiores exportadores de chá em todo o mundo, portanto o ciclo do chá, desde a apanha da folha, dos arbustos, até eles chegarem em saquetas, estás a perceber? Portanto, era aqui foi muito rico em todos os sentidos. Muito rico em todos os sentidos. E adorei, mas é assim, foi uma fase que já está atrás. Sim, claro, não sou saudosista do género, gostava adorava que voltasse outra vez. Não, claro, passou, está feito, e ainda bem que fiz parte daquele projeto, porque foi ótimo. Últimas questões.
Como é que defines estes 17 anos? Numa palavra, consegues definir? Numa palavra. Só uma. Desafiantes. Palavra. Agora vamos a só mais uma pergunta. Ok. Já acabaram os meus 5 minutos? Só mais 5, vá lá. Só mais... Já vai! Léo, 1h15. Eu agora digas, digo 1h15, sério? 1h20. Não, eu acho que perto, o relógio não está bom. 1h03. Não está, não. Deve ter passado para aí 25 minutos. Mas isso é bom sinal. É ótimo. Não é? 1h15, Eu adoro quando as passou pessoas mesmo a perdem a voar. noção do tempo, quer dizer que Mesmo, estão mesmo, mesmo mesmo. aqui. Mas só mais uma pergunta, antes de irmos à pergunta com que fecha sempre o podcast. Qual é o teu maior medo? O meu maior medo... Pois, é uma pergunta curiosa. Neste momento, perder os meus pais. Porque estão numa idade mais vulnerável. O meu pai está com 83, a minha mãe com 79, embora ambos não parecem nada a idade que têm. Só que o meu pai está muito vulnerável e ficou assim devido à pandemia. Portanto, acompanhei aqui uma degradação física de um homem que eu sempre vi com imensa energia, sempre de um lado para o outro, homem do mar, ligado à marinha, portanto, que teve e que tem muitas histórias e passou por episódios muito marcantes na vida dele, como comandante da marinha. Viajou também muito pelo mundo, mas teve episódios na Groenlândia e no Alasca de tipo difíceis, daqueles que quando tu pensas e quando nós sabemos, não é? Quem está ligado ao mar, de facto é uma vida Sim. dura, mas esse é o meu maior medo agora neste momento, sim, Isso perdê-los. dói-te? Custa-te aceitar, por exemplo, olhares para o teu pai e vês assim? A impotência de que sabes que a idade avança e sabemos para onde vamos. Pergunta final. A quem é que pedias só mais 5 minutos? Esse tempo seria para fosse o que fosse. Para estar É o que tu quiseres. ao meu irmão. Está respondido. Oh, não é para terminar assim. Não é? Olha, Mónica, muito e muito obrigada. Agora fiquei triste. Não faz mal. Foi só uma memória. Também faz parte, não é? E essas memórias são boas, no sentido de guardarmos, e tenho guardados todos os momentos nossos, infância e adolescência. E foi isso. E é bom recordar, é bom mantê-los sempre vivos. Mas é bom sentido, é como te disse há pouco, falo com ele todos os dias. Mas agora, de repente, se fossem mais 5 minutos, sim, seria com ele. E para nós, eu sou super chorona. Eu choro muito. E, olha, e acho que isto eu lembro perfeitamente. Quando era miúda, ia ao cinema e naquelas cenas mais tristes, eu chorava e ficava com muita vergonha aqui a limpar a lágrima, não é? Mas gente, não quer saber. Choro, É verdade, choro. sim. Eu ainda às vezes tenho um bocadinho essa vergonha. Eu também sou assim. Às vezes saio dos filmes É com os verdade. olhos muito vermelhos. Exato. A Exato. chorar por todo lado. Olha, lembro-me de ter visto um filme com o meu pai. Lembras-te da História Interminável? Do cão e não sei. E o ET também. O ET foi daqueles filmes que chorei baba e ranho. Esquece. Mas eu era incapaz de chorar à frente dos meus pais. Sabes porque lá está, aquela coisa da vergonha. Era. E fazer durona. E era assim muito... já dá. Sim. Agora não quero saber. Aliás, o meu marido quando vai comigo e começa a ver assim uma cena diz, pronto, já está, dá-me a mão, aperta. Exato. E... pronto, já está, Exatamente. faz parte. E obrigada, adorei. Olha, eu é que agradeço, muito e muito obrigada. Incrível, Mónica, eu quero saber desses teus projetos. E vais saber. Até porque eu amo o Alentejo também. Gostas? Então vais saber em Gostas breve. de um belo vinho, não? Tu tens de gostar de um belo vinho Gosto, alentejano. mas olha, sabes que eu aprendi a gostar de vinho só depois dos 30. Eu não sou nada de álcool, curiosamente.
E só a partir dos, talvez, 32, 33, nos jantares comecei a apreciar o vinho. E hoje em dia, pronto, obviamente, não é? Claro que sim, gosto, mas tenho uma pessoa lá em casa que adora vinho e temos um armário carregado da coisa, mas não sou, eu sou mais chocolatra. Não é? Sério? Sou muito mais sim, Mas pai negro, não? Sim, negro. Mas mudei, porque antes era chocolate de leite. Chocolate com mudou. leite, não é? Chocolate de leite. Mas agora mudei, nos últimos 3 anos, mudei assim para o 75%. Ah, 75%. Mas como todos os dias chocolate. O vinho, obviamente, sabe-me bem, mas não sou a verdadeira... Gosto de um bom jantar, num bom almoço e não sei o quê, mas não sou assim aquela fã ou que perceba, não é? Por isso quem está lá em casa sabe. Já e faz esse serviço. Maravilha. Sim. Obrigada, Tá bem. Mónica. Obrigada, mais uma Catarina. vez. E está feito. Mais um episódio do podcast a mais de 10 minutos. Até para a semana. Deixa-me só beber um bocadinho de água. Pode ser? Pronto. Não, sabes o que Já é que é? temos outro blooper. Não, sabes o que é que Mónica. Podes trazer é que eu água. comi traz bacalhau água. ao almoço. Opa, muito bom. E então, não sei se te acontece, mas eu com bacalhau fico o resto do dia cheio de sede. Foi tão bom. Eu vou pôr isto num blooper. Não, e sabes o que é? É o bacalhau e o sushi por causa do molho de soja. Não te acontece? Não ficas com depois o resto do dia cheio de sede? Sim. Posso só pentear-te? Opa, olha. Estás a ver? Tinhas Opa, aqui um isto cabelinho. quem tem uma ela tinha um Mónica cabelinho levantado. tem tudo. É isto que eu digo. Pronto.